E aí, galera, vamos lá. Vamos retornar agora aqui para o nosso segundo bloco, né? No nosso segundo bloco, vamos trabalhar o momento de realização do interrogatório. Veja, o nosso CPP, né, o Código de Processo Penal, ele sofreu uma grande alteração. Ele sofreu uma grande alteração em 2008. Foi chamado de Reforma do Código de Processo Penal. Lá, antes de 2008, eu vou ter que fazer um marco. 2008 vai ser o nosso marco. Eu vou dividir 2008 antes de 2008, como era o interrogatório antes de 2008 e o interrogatório após 2008. Eu tenho que fazer essa distinção. Veja, antes de 2008, o interrogatório era o primeiro ato. Era o primeiro ato. Ou seja, o interrogatório do acusado era a primeira coisa que acontecia. Depois que ouvia o acusado, se ouvia o ofendido, né, a vítima, se ouvia as testemunhas, depois se ouvia os peritos. Veja, e após 2008, o interrogatório agora é o último ato. O último ato. Então, ou seja, hoje, o interrogatório é o último ato de realização da audiência. Eu abro a audiência, né, o juiz abre a audiência e ele faz primeiro a pergunta ao ofendido, faz pergunta às testemunhas, de acusação e de defesa, nessa ordem, faz a pergunta para os peritos e, por último, lá no final, ele pergunta ao acusado, faz o interrogatório do acusado. Certamente, isso é muito importante porque o acusado, a partir do momento que ele souber o que as outras pessoas falaram, ele vai ter o direito à sua defesa. Ele vai ter o direito do contraditório que é previsto na nossa Constituição. Então, essa alteração de 2008 nada mais fez do que a nossa Constituição preza, que é o quê? O contraditório e a ampla defesa, um princípio muito difundido no direito. Contraditório e ampla defesa que deve ser utilizado em todos os processos judiciais e administrativos, segundo a nossa Constituição Federal. Vamos ver o que é que diz a lei com relação ao momento de realização do interrogatório. Veja, está lá no nosso artigo 400. Na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo de 60 dias, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido. Veja, o ofendido vem primeiro. Aí depois, testemunhas de acusação primeiro. Olha, tá vendo? Primeiro tem que ser a de acusação para depois ser a testemunhas de defesa. Nesta ordem, tá vendo? O código diz que é nesta ordem. Ressalvado o disposto do artigo 222, bem como os esclarecimentos dos peritos. Olha, depois os peritos, depois as acariações, depois reconhecimento de pessoas e coisas e por último, interrogando-se em seguida o acusado. Veja que o acusado, ele termina sendo a última pessoa a ser ouvida no interrogatório lá na nossa audiência de instrução e julgamento. Perfeito? Vamos lá. Veja, eu vou trabalhar agora as fases do interrogatório. No início de nossa aula, lá no nosso primeiro bloco, eu falei que o interrogatório ele é dividido em duas fases. Eu tenho a primeira fase. Então, o interrogatório ele é dividido em duas fases. Eu tenho a primeira fase e eu tenho a segunda fase. A segunda fase. Veja, a primeira fase é sobre a pessoa do acusado. Sobre a pessoa do acusado. Sobre a pessoa do acusado. Ou seja, o juiz vai perguntar nome, filiação, onde mora, se trabalha, qual o grau de parentesco. Ou seja, é só sobre ele. Só sobre ele. Já na segunda fase, o juiz vai perguntar sobre o fato. Sobre o fato. Ou seja, sobre o ato criminoso. Sobre o crime. Veja, então nesse ponto é que o juiz vai perguntar se ele é culpado daquele crime,
se ele é inocente, o porquê que o pessoal está achando, as pessoas estão achando que ele é culpado, se ele conhece a vítima, se ele conhece testemunhas. Então, tudo que vai ser relacionado ao crime, o juiz só vai perguntar após essa primeira fase, que é sobre a pessoa do acusado. Perfeito? Veja, eu quero chamar a atenção de vocês para um pequeno detalhe. Veja, a primeira fase do interrogatório, na primeira fase do interrogatório, o acusado não tem direito ao silêncio. Veja, na primeira fase do interrogatório, o acusado não tem direito ao silêncio. Quando o juiz perguntar assim, qual o seu nome? Ele não pode chegar e dizer assim, eu me reservo ao direito ao silêncio. Ele não pode. Ele não pode. Se ele se recusar a responder essas perguntas da primeira fase, ele responde por outro crime, que é o crime de desobediência, prevista lá no Código Penal. Veja, então com muito cuidado com isso. Na primeira fase do interrogatório, o indivíduo não tem direito ao silêncio. Perfeito? Já na segunda fase, aí sim, na segunda fase, o indivíduo ele tem direito ao silêncio. Ele tem o direito ao silêncio. Então, se o juiz perguntar, foi você que cometeu esse crime? Eu me reservo ao direito ao silêncio. Pronto. Ele está simplesmente se utilizando do que a Constituição garante a ele, o direito ao silêncio. Então, muito cuidado com isso, que as bancas têm o costume de fazer essa troca. Na primeira fase, dizer que ele também tem direito ao silêncio. Já foi questão de cobrada no concurso da Polícia Federal. Isso daí. Perfeito? Então, só cuidado com isso daí. Veja, esse direito ao silêncio foi como eu falei antes. Esse direito ao silêncio é decorrente do princípio de não produzir provas. Não produzir provas contra si mesmo. De não produzir provas contra si mesmo. Veja, o indivíduo, o acusado, ele não é obrigado a produzir provas. 3 tipos de prova. Veja, o acusado, ele não é obrigado a ir ao bar. Certo? Ele não é obrigado a ir ao bar. O que é que significa isso? O acusado não é obrigado a ir ao bar. Veja, ele não é obrigado a ir ao bar. Como assim, professor? O acusado ele não é obrigado ao bar, por quê? Ele é obrigado, ele não sabe que ele não ia querer tomar uma cervejinha e tal. Veja, não. Veja, o acusado ele não é obrigado a fazer o bafômetro. O acusado ele não é obrigado a fazer a careação. O acusado não é obrigado a fazer reconstituição, que é aquela reprodução simulada dos fatos. Beleza? Agora tem um detalhe. O acusado, ele é obrigado, eu vou até puxar uma setinha aqui, ó. O acusado, ele é obrigado a fazer 2 coisas. Ele é acusado a fazer 2 coisas. Ele é obrigado a fazer o reconhecimento aquele reconhecimento que vamos tratar daqui a pouquinho, nos próximos blocos, sobre o reconhecimento de coisas e pessoas. Né? Aquele reconhecimento que você vê muito em filmes americanos, que bota pessoas com aparências em uma sala e a vítima lá e diz, olha, acho que foi o número 4, tal. É aquele reconhecimento. Então, veja, o acusado ele é obrigado a fazer o reconhecimento e ele também é obrigado a fazer a identificação. Obrigado a fazer a identificação datiloscópica. Certo? A identificação datiloscópica. Perfeito? Veja, muito cuidado aí, ó. Na segunda fase, o indivíduo tem direito ao silêncio.
Por isso que ele não pode criar provas contra si mesmo. Então ele não pode fazer bafômetro, não pode fazer acareação, não pode fazer reconstituição simulada dos fatos. Já com relação à primeira fase, ele não tem direito ao silêncio com relação às perguntas feitas pelo juiz. Ele também é obrigado a fazer duas coisas: reconhecimento de pessoas e identificação datiloscópica. Se ele se recusar, ele responde pelo crime de quê? De desobediência lá na nossa primeira fase. Ok? Vamos ver o que é que diz a lei com relação a isso. Vamos lá. Artigo 187. O interrogatório será dividido em duas partes: sobre a pessoa, sobre os fatos. Na primeira parte, o interrogado será perguntado sobre o quê? Residências, meio de vida, profissão, oportunidades sociais, lugar onde exerce atividade, vida pregressa, se foi preso, se foi processado, né? Se houve suspensão condicional do processo, qual foi a pena imposta, se cumpriu, quais são os familiares, entendeu? Já na segunda fase, né, já é perguntada sobre a acusação que lhe é feita. Se é verdadeira, por que acha, por qual motivo as pessoas acham que estão atribuindo a ele. Onde ele estava no momento daquele crime. O que é que ele acha das provas apuradas? Se ele reconhece as vítimas, se ele reconhece as testemunhas, se ele reconhece o instrumento do crime, a arma do crime, se ele reconhece os pormenores, porque o que é que ele pode fazer para ajudar na elucidação do crime. Né? Ou se no final, depois de tudo isso, o juiz pode perguntar se ele tem algo mais a alegar com relação à sua defesa. Perfeito? É muito importante nessa parte de provas em espécies que o aluno ele faça essa leitura da letra da lei, porque é cobrado essa letra da lei. Perfeito? Então vamos lá. Total, todo mundo tranquilo? Então vamos continuar. Participação da defesa no interrogatório. Veja, a nossa Constituição, a Constituição Federal de 88, ela garante, tem um princípio, o princípio da ampla defesa, né, que é chamado ampla defesa e contraditório. Então eu tenho o princípio da ampla defesa. Ampla defesa. Esse princípio da ampla defesa, ele se divide em dois. Ele se divide princípio da defesa técnica, ou seja, eu tenho direito à defesa técnica e eu tenho direito à autodefesa. Autodefesa. Perfeito? Defesa técnica, como todos sabem, é a defesa realizada por advogado. A defesa é realizada por advogado constituído, né, com o número da OAB válido. Já no caso da autodefesa, o indivíduo, durante o processo, durante a audiência, ele pode alegar fatos que possam lhe ajudar. Também no sentido da autodefesa é quando um advogado está sendo acusado de um determinado crime. Ele pode realizar sua autodefesa. Apesar de não ser recomendado, que o advogado faça a sua autodefesa, porque já vai envolver muito a questão emocional num caso. Né? A gente sempre fala muito com relação aos médicos. O médico, ele tem o conhecimento médico, mas ele jamais vai fazer uma cirurgia em si mesmo. É a mesma coisa do advogado. É preferível que ele nomeie um terceiro advogado para realizar sua defesa técnica, certo? E a autodefesa está no sentido do indivíduo escolher, o advogado. Veja, quem escolhe o advogado é o próprio acusado. Né? É muito comum as pessoas me indagarem o seguinte: tem um crime muito horrendo, né? Tem um crime muito a mídia caiu em cima, e o pessoal me indaga: pô, tu ia defender esse cara? Tu defenderia esse cara? Aí eu digo o seguinte, cara: os advogados criminalistas, eles não defendem o ato praticado pelo criminoso. Ele defende que o criminoso tenha um julgamento de acordo com a lei. Veja, se o acusado ele não tem um advogado na hora da audiência, essa audiência vai ser considerada nula. Consequentemente, esse cara vai sair. Como é que ele vai ser julgado? Porque o nosso Código de Processo Penal diz o seguinte, que a pessoa só pode ser julgado com a presença do advogado, ele só pode ser ouvido com a presença de advogado, que é a defesa técnica. Pode ser a pior defesa do mundo, mas tem que ter um advogado. Ok? Então ele tem que ter um advogado.
independente do crime que ele fez, ele tem direito a um advogado. Se ele não tiver um advogado, até se eu quiser vê-lo condenado, ele vai ter que ter um advogado. Entenderam? Então essa é a função do advogado criminalista. É que ele, para o cara ser punido, tem que ter a presença de um advogado. Sem a presença do advogado, jamais a justiça será feita. Não sei se vocês me entendem com relação a isso. Perfeito? Então vamos lá, vamos ver o que é que diz o Código de Processo Penal. O acusado, olha só, o acusado comparecer perante a autoridade judiciária, no curso do processo penal, será qualificado, que é aquela primeira fase, e interrogado na presença de quem? Seu defensor. Veja, se não tiver defensor, sem a presença de advogado, anote isso aí, sem presença de advogado, é causa de nulidade absoluta. Nulidade absoluta. Então, por isso que eu falo, tem que ter a presença do defensor. Sem a presença do defensor, não tem como haver audiência, não tem como haver processo. Perfeito? Vamos lá. O que é que diz o parágrafo 5º? Em qualquer modalidade de interrogatório, o juiz garantirá ao réu o direito de entrevista prévia, reservada ao seu defensor. Se realizado por videoconferência, fica também garantido o acesso aos canais eletrônicos, reservados para a comunicação entre o defensor e o que esteja no presídio e o advogado presente na sala de audiência do fórum, e entre este e o preso. Galera, eu quero 2 pontos aqui com relação a esse parágrafo 5º. Veja, em qualquer modalidade do interrogatório, veja, ou é interrogatório judicial ou interrogatório policial. O juiz tem que garantir que, nesse caso, na data de hoje, dia 21, na data de hoje, dia 21 de 8 de 2020, o juiz das garantias, ele deve prezar, apesar de estar suspenso nessa data que eu acabei de citar, ele tem a garantia, o juiz das garantias deve preservar pelo interrogatório policial, porque o juiz das garantias ele atua na fase de investigação. Perfeito? Já o juiz do caso, o juiz da causa, ele vai zelar pelo interrogatório judicial. Veja, nessa data, estava vinculado um caso de um policial, um cabo da PM do Rio Grande do Norte, que ele impediu que o advogado tenha acesso ao seu acusado, ao cliente dele. Só que, detalhe, o advogado estava querendo ter acesso ao seu acusado no momento da operação. No momento da operação, ele estava querendo ter acesso ao acusado no momento da operação. É ilógico isso. Por quê? Como é que a polícia vai garantir a segurança deles e a segurança do próprio advogado? Porque, veja só, o advogado ele tem direito a uma entrevista reservada com seu cliente. Perfeito? Então, veja, como é que a polícia ia garantir uma entrevista reservada com seu cliente no momento da operação ali? É impossível. Então, qual era o cabo? Ele fez completamente certo, ele fez certíssimo. Impediu que o advogado tivesse acesso ao seu cliente para garantir a própria segurança da guarnição, do advogado e possivelmente do cliente dele. Quem sabe uma facção rival quisesse matar, aproveitar aquele momento da operação para atacar, para tomar a boca de fumo, sei lá o que for. Entenderam? Outra coisa, aí o cara, não, mas podia ter pego o cliente dele, colocado num camburão e ter colocado o advogado dentro do carro, na parte de trás, ali naquele banco traseiro, e eles terem essa entrevista reservada. Sim, e a viatura? Ia ficar lá sozinha? Ia deixar a viatura sozinha? Não pode, porque dentro da viatura tem armas, tem um rádio, poderia ser chamado para outra ocorrência através do rádio da operação, da viatura. Então, o cabo, parabéns ao cabo nesse sentido. Parabéns ao cabo, porque ele fez o correto. Agora sim, se ele tivesse impedido que o advogado tivesse acesso na delegacia, aí sim,
ele estaria errado. Mas na hora da operação, galera, não tem lógica. Não tem lógica. Perfeito? Muito cuidado com isso. Ele foi certamente. Eu vi muitos advogados, colegas meus, criticando, mas eu disse: não, cara, ele fez o correto. Eu mesmo não iria. Eu esperaria levar ele lá para a delegacia e quando chegasse na delegacia eu teria meu direito de entrevista com ele. Acabou. Agora, se na delegacia o delegado me impedisse de ter acesso ao meu cliente, aí sim, ele estaria errado. Perfeito? Outro ponto que eu quero tratar com vocês é com relação à videoconferência. Existe uma parte bem pequena da doutrina que diz que a videoconferência seria inconstitucional por conta do princípio da identidade física do juiz. Só que, galera, não tem lógica. Por quê? Com a evolução, hoje o juiz ele pode estar presente em qualquer parte do mundo, como eu estou aqui com vocês. Como eu estou aqui com vocês, eu estou dando aula na minha casa, vocês estão assistindo uma aula aí na casa de vocês. Qualquer dúvida, vocês têm como fazer essa pergunta para mim? Ou seja, com a evolução, com a internet, a videoconferência certamente é utilizada. Só que a videoconferência, ela é prevista no artigo 185. Veja, ela diz lá que tem essa situação, tem 4 situações que pode haver videoconferência. Por exemplo, com relação à segurança pública, que é a principal. O Fernandinho Beiramar, as audiências dele estão todas realizadas por videoconferência, por conta da periculosidade do indivíduo. Então veja, a videoconferência ela é atual, ela é aceita. O que ainda estão brigando na data de hoje, o que ainda estão brigando é com relação à videoconferência para o tribunal do júri. Para o tribunal do júri. Esse está sendo. E essa briga está dividindo as opiniões no direito. Né? Está dividindo a opinião do direito. Porque é muito difícil, pessoal, tentar durante uma videoconferência. Como eu fico pensando, como é que eu vou? Porque assim, um interrogatório, beleza, porque é só o acusado, o advogado e o juiz. O advogado pode estar do lado aqui do acusado e o juiz lá em outro local. Beleza. O advogado que está perto dele pode ver o que é que ele está dizendo, o que é que ele não está dizendo, se ele não está sendo coagido. Perfeito. Agora, o grande problema é como é que eu vou saber que os jurados, em uma videoconferência, numa situação de tribunal do júri, os jurados estão prestando atenção ou estão jogando paciência, como já foi filmado já. Teve um advogado que filmou. Enquanto ele estava explanando lá, tinha um jurado jogando paciência. É isso que termina. Como é que eu vou saber que o jurado está prestando atenção? Como é que eu vou saber se a testemunha não está sendo coagida em outro determinado local? E tudo isso é por conta da pandemia que está rolando nessa época, né? Nessa data de 21/8 de 2020. Perfeito? De boa com relação à videoconferência? Então vamos lá, vamos continuar. Vamos lá, confissão. Veja, a confissão, ele é um ato processual. É um ato processual. É um ato processual onde o acusado, ele aceita, ele assume o que estão imputando a ele, o crime que está sendo imputado a ele. Veja, muito cuidado que a confissão, ela não é mais a rainha das provas. Há muito tempo atrás a confissão era chamada de rainha das provas. Se o indivíduo ele confessasse, acabou ali o processo, o juiz já podia bater o martelo e condenar o indivíduo. Mas hoje não. A confissão não é mais a rainha das provas. Toda vez que o juiz quiser condenar, mesmo que o indivíduo confesse, o juiz vai ter que analisar todas as demais provas para ver se elas têm o quê? Relação. Para evitar o quê? Que outra pessoa assuma o crime do indivíduo. Isso é muito comum com as esposas, com as companheiras de traficantes. Elas assumem o crime, assumem o tráfico para deixar o indivíduo livre da prisão e elas vão comer a pena sozinha. E ainda hoje, nos dias atuais, eles ainda não têm esse cuidado. O cara confessou, pronto, acabou. Então já confessou, beleza. E veja que a confissão ela pode se dar tanto na fase interrogatório, né? Perdão, tanto na fase da investigação quanto na fase do processo penal. São nas duas fases. Eu posso ter tanto na investigação quanto no processo a confissão.
E veja, eu posso confessar na fase do inquérito policial e na fase do processo me retratar. Por quê? Porque a confissão ela é divisível e retratável. Muito cuidado com isso. A confissão ela é divisível e retratável. Vamos ver o que é que diz o código com relação a isso. Olha lá, eu tenho um conceito, certo? A confissão pode ser conceituada como a aceitação por parte do acusado da infração penal que está sendo imputada a ele. Olha lá, o valor da confissão se aferirá pelos critérios adotados para os outros elementos de prova. Está vendo aqui aquilo que eu falei? O juiz tem que analisar os outros elementos de prova. E para sua apreciação, o juiz deverá confrontá-las, demais provas do processo. Muito cuidado com o artigo 198. Por quê? O silêncio do acusado não importará a confissão. Parei. Até aqui está tudo bem. O fato dele ficar em silêncio não vai importar que ele é acusado. Perfeito. Mas veja só o que é que diz o restante do artigo 198. Mas poderá constituir elemento para sua formação do convencimento do juiz. Veja só, galera. Toda a doutrina é unânime em dizer que essa parte aqui, ó, que eu estou riscando, ela é o que a gente chama de não recepcionada. Não recepcionada. Ela foi não recepcionada pela Constituição Federal de 88. Lembre-se que o Código de Processo Penal é da década de 40. Então ele não foi recepcionado. Não é considerado inconstitucional. Significa dizer que não foi. Porque quando a nova ordem constitucional entrou em vigor, né, eu analiso todas as leis anteriores. E as leis anteriores elas podem ter sido não recepcionadas ou recepcionadas. Perfeito? Esse trecho que eu risquei, ele foi não recepcionado. Beleza? Vamos lá. Artigo 199. A confissão, quando for feita fora do interrogatório, será tomada a termo. Por exemplo, às vezes o cara assume, é muito comum o cara assumir a confissão, eu acho que você já deve ter visto, a confissão na rua, por uma emissora de TV. Ah, foi eu mesmo que matei, realmente eu bebi, eu fiz isso, eu atropelei, não sei o quê. Isso é uma confissão. Isso é uma confissão, certo? Então, e já foi julgado no STF que essa confissão feita pelas TVs tem uma validade, desde que corroborada com outras provas, desde que confrontada com demais provas. Esse caso que eu estou falando para vocês foi o caso de um cara que assumiu para uma TV. Esses jornais que passam de meio-dia, que passam sobre violência e tal, o cara assumiu perante a TV que tinha cometido o crime. Eu acho que o cara estava embriagado e tal. Só que tem um detalhe. Alegaram que não alertaram a ele o direito ao silêncio. Ou seja, queriam que o repórter dissesse, olha, vê só, você tem o direito ao silêncio, mas se quiser falar, pode falar. Ele queria que o repórter fizesse isso. Então não colou. A justiça admitiu que essa confissão foi uma confissão válida, desde que foi corroborada com os outros elementos de informação, outras provas e tudo mais. Perfeito? Aí ele faz. Essa confissão será tomada a termo, ou seja, digitada. E ao final, o cara que confessou vai assinar. Se ele não souber assinar, eu vou chamar duas testemunhas, que são chamadas de testemunhas fedatárias, para assinar no lugar dele. É o que diz o artigo 195 aqui. Beleza? E ao final, a confissão será divisível e retratável. Muito cuidado que as bancas têm o costume de dizer que a confissão será indivisível e irretratável. Perfeito? Muito cuidado com a confissão. A questão que mais cai é o artigo 200, certo? E leve cuidado que a confissão, eu vou até anotar aqui, a confissão não é a rainha das provas. A confissão não é mais a rainha das provas. Perfeito? Vamos lá. Veja, o ofendido. Galera, o ofendido, ele é a vítima. O ofendido, ele é a vítima.
O ofendido é a vítima. Veja, a vítima, ele é um tipo de testemunha. A vítima ela é um tipo de testemunha. Só tem um detalhe. Apesar dele ser um tipo de testemunha, que ele vai prestar esclarecimentos, ele não tem a obrigação de dizer a verdade. Agora tem um detalhe. Se ele mentir, imputar um crime a outra pessoa, sabendo que a outra pessoa é inocente, ele responde pelo o crime de denunciação caluniosa. Então veja só. Olha só o que é que diz aí o artigo 201 do Código Penal. Sempre que possível, tá vendo? Sempre que possível, o ofendido, a vítima, será qualificado e perguntado sobre as circunstâncias da infração, que seja ou presuma ser o seu autor, as provas que possam indicar, tomando-se por termo suas declarações. Então veja, o ofendido, né, a vítima, ela é um tipo de testemunha. Só que ela não presta o compromisso, de dizer a verdade. Toda testemunha, ela presta o compromisso de dizer ela presta o compromisso de dizer a verdade. Ela presta o compromisso de dizer a verdade. Certo? Agora tem um detalhe. Se por acaso essa vítima ela vinha a mentir, ela vai responder pelo crime de denunciação caluniosa. Olha só o que é que diz, ó. Dar causa à instauração de investigação policial, processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil, ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime que sabe que o indivíduo é o quê? Inocente, pena de 2 a 8 anos. Veja, a testemunha não presta o compromisso de dizer a verdade. Mas, se por acaso ela vier a mentir e imputar a outra pessoa, então, imputar a outra pessoa o determinado crime, ela vai responder por denunciação caluniosa. Perfeito? E se ela mentir no seu depoimento, ela não responde pelo crime de falso testemunho, porque ela não é uma testemunha propriamente dita. Por isso que eu vou colocar aqui entre aspas. Beleza? Outra coisa, muito importante para a gente encerrar esse segundo bloco. Uma coisa muito importante que você deve ter em mente é que a vítima, o ofendido, ele pode ser conduzido coercitivamente. Ou seja, se ele foi intimado pessoalmente e ele não compareceu, o oficial de justiça pode ir até a residência dele com força policial e trazer ele na marra. À força. Outra coisa também, o ofendido, ele vai ter que ter ele tem o direito de ficar sabendo de todos os atos processuais do crime que ele foi vítima. Por exemplo, se o indivíduo ele foi solto por uma progressão de regime, o ofendido também vai ter que ter conhecimento dessa soltura. Qualquer movimentação, ele vai ter o conhecimento. Isso é muito utilizado na Lei Maria da Penha com relação às mulheres que sofreram violência doméstica e familiar. Né? Toda vez que o acusado ele é solto, a movimentação nesse sentido, ela é informada para se prevenir. Na Austrália, existe um aplicativo que é colocado no celular do acusado, no celular da vítima, que quando os dois celulares se aproximam, o celular da vítima avisa que o seu agressor está próximo. E a partir daí ela pode se distanciar. E também, ou até mesmo chamar a polícia. Perfeito? Ok, galera. Então vamos lá para o nosso terceiro bloco, ok? Até daqui a pouquinho.